Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho aqui de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo, como de costume, com a revisão e os comentários da lição do dia. Começo com o texto desse grupo de lições no qual nós estamos, e o texto é o que é o perdão. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado, e nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue a sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, o teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja ausência de pecado, cuja pureza, cuja inocência ele vê e a quem honra como o Filho de Deus. Estamos na lição 226, que diz: o meu lar me espera, eu me apresso para voltar a ele. O meu lar me espera, eu me apresso para voltar a ele. Se eu assim escolher, posso deixar esse mundo inteiramente. Não é a morte que torna isso possível, mas a mudança da mente em relação ao propósito do mundo. Se eu acreditar que ele tem valor, o mundo, tal como o vejo agora, ele permanecerá assim para mim. Mas se ao contemplá-lo eu não vir nenhum valor no mundo, nada do que eu queira guardar para mim ou almeje como uma meta, ele me deixará. Ele, o mundo, me deixará. Pois não terei buscado ilusões para substituir a verdade. Pai, o meu lar aguarda o meu retorno alegre. O filho pródigo, A gente está literalmente aqui na parábola do filho pródigo, Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos e de sonhos despedaçados?
se o céu pode ser meu com tanta facilidade. Então, meus amores, meus queridos, como é que nós vamos praticar a cura da criança interior hoje, né? Dessa lição. O meu lar me espera, eu me apresso para voltar a ele. Hoje, você vai ler a parábola do filho pródigo para sua criança interior, tá? E se você tiver, por um acaso, algum tipo de... Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Não tenho. Não tá aqui. Se você tiver algum tipo de Bíblia infantil, aí eu vou pedir a você que leia desse texto, tá? E na verdade, mesmo que você não tenha, você pode procurar na internet que você vai achar a parábola do filho pródigo para crianças, tá? Então hoje você vai contar a parábola do filho pródigo para a sua criança interior. E você vai buscar aquela criança interior que estiver se sentindo mais abandonada, tá bom? Vai ser essa criança que você vai chamar para conversar no dia de hoje. Então, a gente passa agora para a leitura do livro da Marianne Williamson, o texto do dia 226. O livro é Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, né? A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. E o texto do dia 226 diz assim: Hoje eu me liberto do pensamento de limites. Hoje eu me liberto do pensamento de limite, né? Da crença nos limites. Hoje eu me liberto da crença em limites, porque não há limites na mente de Deus. Não há ordem de dificuldades em milagres. O universo é um campo de possibilidades quânticas, é um campo quântico de possibilidades, onde nada pode limitar. Nada limita o que o amor pode fazer. Eu não me inclino diante dos ditames de escassez e falta do ego. Em vez disso, eu abraço a abundância infinita do universo de Deus. Eu encaro o mundo hoje sabendo que qualquer coisa pode acontecer, porque nenhuma aparência de falta ou medo que possa... Não há nenhuma aparência de falta ou medo que possa prevalecer sobre a vontade de Deus. Deus é amor e o medo é ilusão. Sabendo disso, eu me torno, né, um trabalhador natural dos milagres e alguém que entrega a paz, alguém que traz a paz, que leva a paz, né? A oração. Que eu possa ser libertado dos pensamentos mundanos sobre os limites no dia de hoje, me lembrando de que o Filho de Deus é livre. Que o Espírito de Deus me leve além dos confins estreitos do pensamento baseado no medo. Que eu seja levado às infinitas possibilidades do amor. Me liberte, querido Deus, dos ditames das crenças, né, do ego a respeito do que é possível, do que é esperado e do que é permitido pelos duros julgamentos do ego a respeito de quem eu sou. Amém. Né? Eu acho, tá, gente? Eu li aqui esse texto de um jeito porque eu acho que está com um erro de digitação aqui, tá? Então, eu acho que tem uma frase aqui que ela escreveu e que não foi o que ela quis dizer, porque ela tá dizendo assim, que eu me lembre que o Filho de Deus não é livre. Então, eu acho que teve um erro de digitação, então eu li do jeito que eu acho que tá correto. Pode ser que eu esteja enganada, tá? Essa primeira frase aqui, que eu seja libertado dos pensamentos a respeito, né, dos limites, dos pensamentos mundanos sobre os limites no dia de hoje. Me lembrando de que o Filho de Deus é livre.
né? O Filho de Deus, ele é livre. Na verdade, os filhos de Deus, eu falei o filho, mas tá errado. Os filhos de Deus são livres, tá? E não estão presos a nada. Para mim é isso. Tá bom? Muito bem. Então a gente passa agora para a continuação da leitura do nosso livro do John Bradshaw, né? O Curando a Vergonha que Te Impede de Viver. Nós estávamos falando de abuso e vamos passar para uma parte aqui que é fenomenal, que é um texto chamado Vergonha, a Emoção Mestra, né? Lembrando que a vergonha, ela faria parte aí da nossa, essa vergonha tóxica, né? Ela faria parte aí dessa tríade ímpia do ego, do sistema de pensamento do ego, de pecado, culpa e medo. A vergonha tem sido chamada de emoção mestra, porque quando é internalizada, todas as outras emoções se vinculam a ela. A vergonha tem sido chamada de emoção mestra, porque quando é internalizada, todas as outras emoções se vinculam a ela. Vamos analisar o que a gente pensa quando está com vergonha, né? Nós temos dois tipos de pensamentos. Ou nós não somos bons o bastante, nós não estamos à altura de uma determinada situação, né? Então nós nos envergonhamos. Ou nós fizemos algo aquém do que era desejado. Ou fizemos algo de errado, né? Ou não conseguimos desempenhar a missão que nos foi passada. Fracassamos, né? E aí nós vamos sentir vergonha. Nós vamos nos lembrar que lá no Gênesis, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui parar de mexer. Nós vamos nos lembrar que lá no Gênesis, a primeira emoção que é descrita no Gênesis, né? A gente vê que quando Adão e Eva comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, comem da maçã, a primeira coisa que eles sentem é vergonha, né? Eles veem que estão nus, né? E se envergonham. A vergonha, ela vem antes do medo, né? Porque o medo, ele vem quando Deus começa a procurar por eles, né? E aí eles vão ter que dar conta ao Pai a respeito dos próprios atos, não é isso? Mas primeiramente, quando eles comem, né? Que o sistema de pensamento, isso é uma metáfora, né? Para o momento em que o sistema de pensamento do ego, digamos assim, ele é instalado na nossa consciência, né? Lembrando que ele não é parte natural da nossa consciência. Então, a primeira coisa que acontece é que eles se veem nus, não é isso? Eles se veem nus. Antes, eles andavam nus, está lá no Gênesis, e não tinha problema nenhum. Mas no momento seguinte a comerem, a terem comido a maçã e se verem nus, eles sentem uma profunda vergonha e se escondem com folhas de figueira, né? Na verdade, esse nu é natural, né? Isso é uma alegoria, né? Então, eles eram naturais, eles eram do jeito que eles eram. E eles eram perfeitos, e eles viviam no paraíso, e eles viviam no Jardim do Éden, né? Então, no momento em que eles comem desse fruto, eles passam a olhar para si e a se envergonhar, né? E aí eles vão se cobrir com as folhas de figueira, e depois eles sentem medo da ira de Deus. E aí eles vão se sentir culpados pelo que fizeram, e vão se arrepender pelo que fizeram, tá bom? Então é dessa vergonha que a gente está falando. Os pais emocionalmente ligados à vergonha não podem permitir que seus filhos tenham emoções, porque a emoção da criança desencadeia as emoções dos pais. Então, se eu sou uma mãe que não curei a minha vergonha tóxica, eu vou criar os meus filhos com base nesse sentimento internalizado de vergonha tóxica. E aí acontecem os traumas transgeracionais.
sobre os quais nós temos falado aí ao longo da última semana, né? Falamos bastante disso. As emoções constantemente reprimidas dão a impressão de serem grandes demais, como se fossem nos esmagar completamente se nós as expressássemos. Existe também o medo da vergonha que seria desencadeada se manifestássemos as nossas emoções. Quando a verdade é que se eu me abrir para experimentar o que eu estou sentindo num ambiente seguro, aquela emoção, como uma onda no mar, ela vai passar. Se eu abrir um espaço, criar um espaço de segurança para o meu filho, para minha filha sentir as emoções deles, então aquela emoção vai passar. E ela vai poder ser nomeada, e ela vai poder ser compreendida, e ela vai poder ser integrada, e eu vou poder ensinar o meu filho a lidar com aquela emoção. Às vezes, gente, só o fato de você numa relação adulta, você chegar para a pessoa, vamos supor que você tenha tido um problema com uma pessoa, e você chegar para ela e falar, eu não quero conversar agora, porque agora eu estou com muita raiva, eu não estou tranquila, só isso já é de grande ajuda, tá? Mas quem é que nos ensina a fazer isso? Quem? Né? O que nos é ensinado é que ter raiva é errado. Definitivamente a raiva é uma emoção humana, né? A vergonha e a dependência das emoções eram partes essenciais da vergonha internalizada de Max. Estamos ainda lá na história do Max, tá? Ele nunca sofrera abuso físico, mas sem dúvida sofrera abuso sexual. Sendo o terceiro filho, ele carregava as questões sexuais do pai e da mãe. Ambos eram vítimas de incesto não resolvido. Jerome era um mulherengo, embora isso permanecesse um segredo de família. É interessante como o fato de um determinado homem, um pai de família, né? O Jerome tinha 3 filhos, né? O Ralph, a Maxine e o Max, né? Agora eu não sei se o Max tinha outro irmão, né? Agora eu não me lembro, mas pelo menos 3 filhos, né? E aí é muito interessante como que um pai de família, né? Como que um pai de família poderia ser um mulherengo, tá? E ninguém notar. E isso ser um segredo de família, né? Concordam comigo? É isso mesmo, 3 filhos. A primeira filha era a Maxine, o segundo filho era o Ralph e o terceiro filho era o Max, que era o PI, o paciente identificado dentro da terapia sistêmica que eu já expliquei para vocês. É o que dá problema, tá? Que foi se transformar em naquele que fugia, né? Que ia embora. Largava tudo, os filhos, a família, ia embora. Só pra gente lembrar. Então, vejam que coisa engraçada, né? Como é que um homem pode ser um mulherengo e isso ser um segredo de família, né? Porque no final das contas, quando um homem é mulherengo, todo mundo sabe, né? Os colegas de trabalho sabem, eventualmente os vizinhos sabem, mas a família tem aquela fantasia de que ela tá guardando aquilo tudo em segredo, né? E lembrem-se, o problema nunca é o problema é o segredo. Porque no segredo a gente nega que algo está acontecendo. Então no segredo temos a negação, né? Quando eu paro de negar, eu posso eventualmente fazer algo a respeito, né? Eu nego que o pai de família lá é alcoólatra. Bom, então não vai poder buscar ajuda. Mas se eu admito que aquele indivíduo está com problemas sérios com álcool, então muito bem. Podemos buscar uma ajuda, podemos buscar um médico especializado em dependência de álcool, podemos buscar o Alcoólicos Anônimos, podemos buscar um tratamento psicológico, né? Podemos buscar um tratamento médico mesmo, convencional, um psiquiatra, né? Max relatou várias vezes que sentia que a sua mãe Felícia frequentemente agia de um modo sedutor com ele.
Felícia certamente era emocionalmente abusiva, claro, né? O marido estava ausente lá pegando a mulherada. Mas vocês se lembram que a gente aprende lá no início sobre a família do Max, nós tomamos conhecimento de que era uma família cuja sexualidade era profundamente reprimida, né? Então, tudo que é reprimido sai pelo ladrão, né? Sai de algum modo, né? Felícia xingava, comparava, gritava e fazia tudo isso com menosprezo e desagrado. Felícia, faltou uma frase. Felícia certamente era emocionalmente abusiva. Ela xingava, comparava, gritava e o fazia com menosprezo e desagrado. Acima de tudo, ela continuamente fazia Max cuidar dos sentimentos dela. Aqui está a chave do abuso. A mãe fazendo o filho ou tentando fazer o filho cuidar dos próprios sentimentos. Ou da filha. O pai tentando fazer o filho ou a filha cuidarem dos sentimentos dele. Aqui está o abuso. De acordo com Max, ela dizia coisas como: por que você está tão zangado? Você não precisa ter medo. Pare de chorar ou eu vou lhe dar um motivo para você chorar. Então, por que você está tão zangado? Tradução: você não tem o direito de sentir raiva. Você não precisa ter medo. Tradução: o seu medo é ilegítimo. Quando, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que numa situação em que esse medo fosse justificado, a criança então sente medo e o medo dela, ou o sentimento dela, qual seja, não é legitimado, não é valorizado, ela sequer compreende o que está acontecendo à volta dela. Pare de chorar ou eu vou te dar um motivo para você chorar. Max era uma pessoa profundamente triste. Ele poderia ter chorado durante séculos. Passei a acreditar que o seu sistema familiar trazia consigo gerações de uma dor não resolvida. Eu conseguia sentir a sua tristeza quando eu sentava em frente a ele, né? Como aconselhador, né? Como terapeuta. O abandono através da negligência das necessidades de dependência e desenvolvimento. Lembrando que quando uma criança é pequena, a criança tem necessidades de dependência e tem necessidades de desenvolvimento, né? Quando crianças, tínhamos necessidades que dependiam de outras pessoas para serem satisfeitas. As crianças são dependentes e carentes. Elas precisam dos pais durante 15 anos. A criança precisa dos pais durante 15 anos, né? Vejam que, de acordo com a medicina egípcia lá da Cristina Cairo, é exatamente esse o tempo que você leva para construir uma psique sua. Então, do zero, da barriga da mãe até os 7 anos e meio, você está passando ao ato, vivenciando tudo que tem a ver com a sua mãe, tudo que está acontecendo dentro da sua mãe. A partir dos 7 anos e meio até os 15 anos, então você está vivenciando, respondendo à psique do seu pai, tá bom? Suas necessidades de dependência só podem ser satisfeitas pela pessoa que cuida delas, pelas pessoas, né, que cuidam delas. As crianças precisam de alguém que as abrace e toque. Precisam de um rosto que reflita e apoie os seus sentimentos, necessidades e impulsos. Precisam de uma estrutura com limites. Precisam de previsibilidade. Precisam de um relacionamento mutuamente confiável. Precisam saber que existe alguém com quem elas podem contar. As crianças precisam ter espaço e ser diferentes. Precisam de segurança. Precisam ter uma alimentação nutritiva, roupas, abrigo e cuidados médicos adequados. Precisam do tempo e da atenção dos pais. Precisam de orientação sob a forma de técnicas e estratégias que resolvam problemas. Vínculos de vergonha na necessidade, quer dizer, a criança vai ser sempre envergonhada ou várias vezes ela vai ser envergonhada porque ela tem necessidades,
tá? Isso é uma grande chave para vocês entenderem como vocês funcionam no dia de hoje, tá? Lembrando que hoje vocês são os responsáveis pelo atendimento das necessidades da criança dentro de vocês. Das crianças, né? Porque na verdade tem uma turminha aí de crianças, né? Que no livro do Bradshaw ele vai identificar 5 crianças, como a gente já viu, né? Ainda não chegamos na última. Vínculos de vergonha da necessidade. Quando essas necessidades são negligenciadas, as crianças recebem a mensagem de que as suas necessidades não são importantes e perdem a noção do seu valor pessoal. Elas não merecem que alguém esteja presente para elas. Têm a sensação de que são desprezíveis. À medida que suas necessidades vão sendo cronicamente rejeitadas, as crianças param de acreditar que têm o direito de depender de alguém. Essa dependência precisa da ponte interpessoal e do vínculo de reciprocidade para a sua realização. É a ponte interpessoal que se parte quando a pessoa é abandonada através da negligência. Lembrando que essa negligência aqui, ela pode ser emocional, tá? Como não temos de quem depender, passamos a acreditar que não temos o direito de depender de ninguém. Sentimos vergonha quando nos sentimos carentes. Como essas necessidades são básicas, isto é, necessidades sem as quais não podemos ser completamente humanos, temos de satisfazê-las de formas imperfeitas. A criança negligenciada pode aprender a obter atenção metendo-se em confusão ou aborrecendo os pais. Ela poderá beber água barrenta quando estiver morrendo de sede. Essa frase é importante, tá? A criança vai aprender a beber água barrenta quando ela estiver morrendo de sede. Ouvi falar em crianças que satisfazem a sua necessidade de contato e estimulação ao serem espancadas, né? Tem pessoas que buscam isso na vida adulta, né? Através das práticas aí sexuais, né? Essas práticas, que são práticas degenerantes, elas estão vinculadas aos traumas de infância que não foram resolvidos, tá? Não foram elaborados. Essa criança está tentando de uma maneira torta satisfazer as necessidades afetivas dela, por mais louco que isso possa parecer. Muito já foi escrito a respeito da adaptação abortiva. Basta dizer que quando as necessidades de dependência não são satisfeitas na época e na sequência adequada, a personalidade se detém nesses estágios de desenvolvimento. Lembram que a gente falou, já estamos no 4º estágio de desenvolvimento, né? A gente falou da fase esquizoide lá, da ferida da rejeição, depois da fase oral, depois da fase anal, com a ferida, a fase oral, a ferida do abandono, a fase anal, a ferida da humilhação, que é o caráter masoquista. Estamos na fase fálica, que é a ferida da traição, tá? A criança está ficando mais velha, né? E nos estágios anteriores ela não conseguiu encher o copinho de amor, né? Tem um copinho de amor, um tanquezinho de amor para ela encher em cada uma das fases, mas ela passa para a fase seguinte sem ter conseguido completar aquele copinho da fase anterior. Por quê? Porque os pais também estão com os copinhos deles vazios. Por quê? Porque estão todos buscando o alento, o amor, a vida, uns nos outros e não em Deus, né? Quando eu vou primeiro e me abasteço em Deus, eu poderei ser então uma boa mãe ou um bom pai, porque eu estou abastecida de Deus. Claro que esse amor de Deus, num primeiro momento, ele vai chegar nos meus filhos através de mim, tá? Isso é muito importante de ser dito, porque senão a gente vai começar a dizer que então a gente tem que ensinar as crianças a passarem o dia meditando e rezando, porque aí elas não vão ter necessidades.
Aí vai ser mais abuso, né? Não é disso que estamos falando. Não é disso que estamos falando. A criança aprende a satisfazer as suas necessidades através da adaptação. No decorrer do tempo, à medida que vivenciamos a privação das necessidades, deixamos de ter consciência delas. Finalmente, nem mesmo sabemos mais do que precisamos, né? Não sei mais. Foi tão reprimido, foi tão excluído da minha consciência, foi tão recalcado que eu não sei mais nem... não, eu não preciso disso, não, eu tô bem. Não, né? Aí, de repente, você tem pessoas que chegam à idade adulta e que não conseguem nem trocar um abraço afetuoso. Às vezes nem com o filho, às vezes nem com o pai. Às vezes não conseguem nem com um amigo ou com o cônjuge. Tô dando um exemplo, tá? Ser abandonado através da negligência das nossas necessidades de dependência e desenvolvimento é o principal fator responsável por nos tornarmos crianças adultas. Lembrando que nossos pais também eram ou são crianças adultas. Eu tenho certeza que agora que você está de posse desse conhecimento, você está conseguindo ver com muita clareza a criança dos seus pais em ação. Nas chantagens emocionais, nas manipulações, né? Nas birras, né? Na falta de assertividade na comunicação. E tá tudo bem, não tô falando isso para julgar ninguém. Eles não aprenderam. Mas agora vai caber a você que tem mais consciência estabelecer novos relacionamentos com os seus pais. Lembrando que sim, eles deram a vida a você. Nós crescemos, parecemos adultos, caminhamos e falamos como adultos, mas sob a superfície existe uma criança que se sente vazia e carente, cujas necessidades são insaciáveis, porque ela tem as necessidades de uma criança no corpo de um adulto. Essa criança insaciável é o núcleo de todo o comportamento compulsivo e viciado, né? Inclusive, ser um mulherengo é um comportamento compulsivo, né? Viciado também. No caso de Max, quase todas as suas necessidades foram convertidas em sentimentos sexuais. Esse fato foi responsável pelo seu grave vício em sexo. Também é a dinâmica fundamental de todo vício sexual. Quando uma pessoa é abandonada, especialmente através do abuso, ela é transformada num objeto. A criança deixa de ser um ser e passa a ser um objeto. Max foi usado pelo irmão para modificar a vergonha deste último. Foi fisicamente abandonado pelo pai. Foi usado pelo sistema familiar. Ser usado significa ser transformado num objeto. Ao ser objetificado, Max objetificou a si mesmo. Através da sua vergonha internalizada, Max tornou-se o objeto do seu próprio desprezo, crítica, julgamento e zombaria. Ele era o seu próprio objeto de rejeição. Objetificar a si mesmo e aos outros significa perder a condição de pessoa, de ser humano. Como Max não podia mais vivenciar a si mesmo como uma pessoa completa, não podia mais vivenciar ninguém como uma pessoa completa. Max passava horas pressionando as mulheres. Era obcecado por seios. Adivinhem por quê? Adivinhem por quê? Essa obsessão. Fase oral lá completamente mal resolvida, né? Não recebeu a nutrição emocional. Não tinha a menor consideração pelas mulheres enquanto pessoas. Arriscava sua família e sua reputação para tocar os seios nos shopping centers ou obter um vislumbre deles através de atividades de voyeurismo. Conclusão, gente, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão rir, vão me zoar aí nos comentários, mas eu vou falar. Conclusão, o Max virou o tarado do shopping center, tá? Ele virou o tarado do shopping center. Imagina uma pessoa, porque olha só, a gente está falando de décadas atrás, né?
Hoje em dia, uma pessoa pode abrir uma janela na internet e ver os seios das mulheres do Azerbaijão, né? Dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, do Chile, do Japão. Pornografia é um negócio bilionário, pornografia virtual, né? Mas naquela época ele tinha que se arriscar subindo no galho da árvore para dar vazão às suas fantasias voyeurísticas. Outro aspecto dinâmico da conversão sexual das necessidades básicas é o prazer do orgasmo sexual propriamente dito. Quando somos envergonhados através do abandono, essa dor é extremamente profunda. Achamos que não temos mérito, nos achamos dolorosamente diminuídos e expostos. Quando vivenciamos a possibilidade de um clímax sexual, temos à nossa disposição um prazer poderoso e abrangente. E esse prazer pode tomar o lugar de qualquer outra necessidade. Então eu vou substituir, tá? Numa passagem comovente, Kaufmann, que é um autor, resume o processo de converter todas as necessidades em sexualidade, escrevendo o seguinte: um menino que aprende a nunca precisar emocionalmente dos pais se vê diante de um dilema sempre que se sente jovem, carente ou inseguro. Se a masturbação tiver sido a sua fonte principal de bem-estar, ele poderá recorrer a ela, a fim de restaurar os bons sentimentos a respeito do seu eu, nas ocasiões em que estiver sentindo necessidades pouco relacionadas com a sexualidade, tá? Então, cada vez que ele se sentir muito mal, ele vai recorrer a uma prática sexual para descarregar a dor, né? Outro dia, eu tava vendo um rapaz no Instagram falando um negócio que me comoveu profundamente. Ele é um terapeuta de relacionamentos que trabalha com homens, né? E ele falou que os homens, hoje em dia, eles estão num vazio interior tão grande, o buraco na psique do homem, dentro da psique do homem, é tão grande, é tanto vazio, que a única maneira como eles encontram de suprir esse vazio é tendo um relacionamento atrás do outro e abandonando as mulheres, né? O que vem a ser esse abandono das mulheres, na maioria dos casos? Vem a ser uma tentativa de se vingar da mãe, que os tornou objetos, né? Essa mãe disfuncional, ela não viu o filho. Essa mãe disfuncional provavelmente também nem via o homem que estava com ela e não era vista, né? E aí, por estar nessa dinâmica no casamento, ela não conseguiu ver o filho e objetificou o filho. O filho cresceu com uma raiva muito grande dessa mãe, muito grande, um ódio mortal. Mas isso foi reprimido, isso foi recalcado. E aí, quando ele vai para a vida adulta, o que acontece com ele? Em muitos casos, não estou dizendo que vão ser em todos. Ele vai encontrar uma mulher atrás da outra para ele seduzir, conquistar e abandonar. Como quem diz assim para a mulher: olha, você não é grande coisa. Você não significa nada para mim. Só que, na verdade, ele está tentando se vingar inconscientemente dessa mãe, que não pôde ser uma mãe boa o suficiente para ele, né? E aí vocês já podem imaginar o que acontece do outro lado. As mulheres que se envolvem em relações com esse tipo de homem. Onde é que está a ferida delas? Foram abandonadas pelos pais, minimamente do ponto de vista emocional. Estão ainda buscando uma migalha de afeto daquele pai, emocionalmente indisponível. E daquele pai que muito provavelmente, estava indisponível para a mãe dela. Aí ela modelou aquilo que ela viu.
antes de estar indisponível para ela, estava indisponível para a mãe dela, né? E aí a gente continua geração após geração passando a tocha terrível adiante. A defesa de conversão do ego, isto é, o que é uma defesa de conversão? Você pega uma necessidade A que você não consegue resolver e você vai suprir através daquilo que te fornece B. Mas o que você queria mesmo era A. Como você não tem A, você vai buscar B, tá? Que é o que está ao seu alcance. Claro que tudo isso é feito de forma inconsciente. A defesa de conversão do ego transforma qualquer uma das necessidades ligadas ao desenvolvimento em outra coisa. Isso pode ser comida, dinheiro ou excesso de atenção. No caso de Max, era o sexo. Desde a infância, a experiência das suas necessidades ligadas ao desenvolvimento se tornaram associadas ao impulso sexual. Não necessariamente isso vai acontecer com todas as pessoas. Isso acabou resultando na conversão da necessidade emocional em sexualidade. Sempre que Max se sentia inseguro, ansioso ou carente, o evento interno era registrado como desejo sexual. Isso aqui é muito importante, especialmente se você considerar um homem, né? Então, a criança interior ferida do Max, vamos lembrar do que a gente acabou de ler, ele não podia ter medo, ele não podia ter raiva, porque a mãe ia dizer para ele... aqui, ó. Por que você está tão zangado? Você não precisa ter medo. Pare de chorar, né? Então ele não podia ficar triste, ele não podia chorar, ele não podia ter medo e ele não podia ter raiva. Ele não podia. A mãe dele não dava esse espaço para ele. Por quê? Porque a mãe dele estava lá com as questões dela, né? E aí ele se sentia inseguro, com medo, mas ele não pode ter medo. Aí ele se sentia ansioso, né? Mas ele não pode ser ansioso. Ele não tem motivo para ser ansioso. E ele se sentia carente. Mas ele não pode ser carente. Ele não pode ser triste. Ele não pode necessitar. Ele não pode sequer necessitar de um colo. O que a gente faz com uma criança quando ela tá carente? Né? E se você tiver um gato ou cachorro, ele vai fazer igualzinho a uma criança. Né? Hoje, nessa nossa era de ascensão planetária, os nossos bichos de estimação são praticamente crianças de 3, 4 anos, né? Então, o que o seu animal de estimação, o que a sua criança vai fazer com você? Me perdoem usar o exemplo do animal de estimação, mas é porque eu não sou mãe, né? E eu tenho meus animais de estimação. É instintivo. O animal vem e se aconchega em você. O seu filho vem e te pede um colo. A criança vai e levanta os braços. Papai, mamãe, a criança quer um colo. A criança quer um colo para ela poder chorar. Para ela poder desabafar a ansiedade. Para ela poder desabafar o medo. Ela quer, mas ela não pode, porque aquilo é errado. Aí, o que ele pode? O que ele pode? Entendam isso. Essa energia da vida, a energia da libido, ela tá fluindo na criança. Quando ele fica adulto, ele é um homem adulto. Ele não pode ter medo, ele não pode chorar, ele não pode ficar triste, ele não pode ficar ansioso, ele não pode ter raiva. Mas ele pode ter desejo sexual. Mas esse desejo sexual, ele é profundamente vazio. Ele não tem afetividade conectada. Não tem. Não tem conexão. Ele era só. Ele foi deixado só na infância dele, então não tem conexão. Então o que esse homem vai fazer? Ele vai se tornar um mulherengo. Esse homem que se configurou desse jeito, nem todos. E aí ele precisa ir de mulher em mulher para resolver o desejo sexual dele, mas não tem afeto, não tem contato, não tem vínculo, nem quer ter. Mas entra na vida desse cidadão uma menininha ferida no corpo de uma mulher que está extremamente desesperada por afeto. E ela vai entrar na vida dele e ele vai abandoná-la. E depois ela vai ficar muito chateada, se perguntando por que ele abandonou ela. Na verdade, a pergunta mais interessante a se fazer é por que eu me envolvi com uma pessoa que desde o início já me demonstrava que não tinha uma troca afetiva comigo. Gente, afeto, compromisso, relacionamento, namoro, noivado, casamento,
relacionamento é muito diferente de satisfação de desejos sexuais. E aí hoje nós temos a nossa conjuntura absolutamente favorável, que é a banalização do sexo. A banalização da força mais poderosa que a vida tem no planeta Terra. Não vale mais nada. Eu fui ali, fiz e estava com vontade e tá tudo bem, né? Como eu já ouvi várias pessoas falarem para mim, ele me usou, mas eu usei ele também. Então, se eu usei ele também, ele é um objeto para mim. Se ele me usou, eu sou um objeto para ele. Então, não existe relacionamento, não existe conexão, não existe crescimento, não existe possibilidade de que um relacionamento entre essas duas pessoas exista. Não tem relacionamento, tem um contato íntimo, ponto, né? Então, sempre que Max se sentia inseguro, ansioso ou carente, o evento interno era registrado como desejo sexual. Tá tudo isso, a raiva, a tristeza, a carência, o desejo de ser pego no colo, foi tudo jogado pro inconsciente. Nossa, mas que mulher bonita, quero pegar essa mulher. Isso ele pode sentir, isso é permitido, tá? Mas o que acontece? Aquilo que o rapaz que eu estava falando para vocês, o terapeuta lá de homem, estava falando. No final, é ressaca emocional. Porque o cara se sente mais vazio do que antes. É que nem você beber uma garrafa de uísque. Na hora é muito bom. Depois, ressaca emocional. Aí da próxima vez eu vou ter que tomar uma garrafa e um copo. Da próxima vez eu vou ter que tomar uma garrafa e 2 copos. Da próxima vez eu vou ter que tomar 2 garrafas. E esse vazio interior nunca é resolvido. Porque, primeiramente, eu não aprendi não fui ensinado a me conectar com os meus pais. E os meus pais não podiam me ensinar isso se eles não estivessem conectados com os pais deles e com Deus. E aí, passamos a tocha terrível, tá? Max se voltava continuamente para o sexo para satisfazer necessidades que o sexo não podia satisfazer. Então, olha só, eu tô com raiva. Aí eu vou e pego uma mulher. Resolveu? Eu estou muito carente. Eu queria ter uma pessoa para conversar comigo e para me aconselhar. De repente eu queria ter uma figura paterna. Eu vou e pego uma mulher, uma outra. Resolveu? Assim é que funciona o mecanismo dos vícios, tá? E se você ainda não tiver assistido o meu vídeo, A Visão de um Curso em Milagres sobre os Vícios, então eu sugiro fortemente que você assista, tá? E assim a gente chega ao fim do texto. Amanhã a gente vai ler o abandono através do enredamento nas necessidades visíveis e dissimuladas do sistema familiar, tá bom? Então o que a gente viu hoje? A gente viu maneiras deslocadas de tentarmos satisfazer as nossas próprias necessidades emocionais. As nossas necessidades emocionais, elas são muito simples, né? Eu tenho a necessidade de ser aceito, eu tenho a necessidade de ser livre, eu tenho a necessidade de ser aprovado, eu tenho a necessidade de estar limpo, cheiroso, banhado, alimentado, dormido, né? Essas são as minhas necessidades. As necessidades da criança são muito simples, né? Então são essas necessidades que nós vamos ter que aprender a atender nós mesmos. E se a gente fizer um paralelo, né, dessa situação do Max de uma menina, muito provavelmente essa menina está também viciada em relacionamentos que são destrutivos, buscando o afeto que ela não recebeu. Então, melhor fazemos, em buscarmos o apoio numa psicoterapia, numa prática espiritual, numa meditação e resolvermos as questões das nossas crianças feridas, do que sairmos por aí nos entregando aos nossos vícios, né? Os nossos vícios podem ser comprar, beber, fumar,
sexo, poder, né? Tem pessoas que têm vícios em poder, vício no poder, né? Tem aquela pessoa que acha que se ela comprar mais um vestido, ela vai tapar o buraco interno, né? Então é para isso que nós precisamos olhar, tá bom? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Vou lembrar a vocês a lição de hoje. O meu lar me espera, eu me apresso a voltar para ele. Onde é o nosso lar? Em Deus. Onde nós vamos para o nosso lar? Em meditação, em oração. Pai, o meu lar aguarda o meu retorno alegre. Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos? Desejos que não vão me preencher daquilo que eu realmente preciso. E de sonhos despedaçados. As ilusões do meu ego. Se o céu pode ser meu com tanta facilidade. O meu lar me espera e eu me apresso a voltar para ele. Que hoje, meus queridos, vocês se apressem a levarem de volta a criança de vocês para o lar. Observem que não é à toa que o livro do Bradshaw se chame Volta ao Lar. E que não é à toa que o livro do Paul Ferrini, que a gente também está lendo, se chame A Jornada da Criança Ferida para o Abraço do Amor. O abraço do amor é Deus, é o nosso lar, é de onde viemos, é quem somos. Tá bom? Outra coisa, se você não tiver assistido a live de ontem, foi bem bacana. Foi sobre karma, reencarnação e cura, tá? Então sugiro que você assista. E é isso. Eu deixo então vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.